Fala galera, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre o texto dissertativo argumentativo, ok? Só lembrando, só recapitulando, nas duas aulas anteriores com a professora, especificamente direcionado com a pela professora Nazaré, nós vimos aí a primeira aula que falou sobre o texto dissertativo, né, as características, a estrutura, né, a professora mostrou para vocês as questões dos parágrafos, introdução, desenvolvimento, conclusão, a função de cada uma delas, né, falou também sobre as características, né, que é peculiar a esse tipo de texto, ok? E na aula 2, a professora Nazaré levou vocês a analisar as competências 2 e as competências 3 que o Enem exige na hora de você produzir o seu texto, né? Lembrando que a competência 2, que a professora Nazaré falou, né, que falou com vocês a respeito, né, que é voltada ao tema, onde ela mostrou para nós como é possível a gente abraçar o tema, né, para que a gente possa dar conta, né, do que é proposto para o aluno, certo? E também depois ela falou a questão da tese, como você aprofundar a sua tese, como você ter um argumento consistente para que você possa defender aquela tua ideia principal, ok? E agora nós vamos para a nossa aula de número 3, em que nós vamos falar um pouco sobre as competências 4 e 5, que está voltado para a questão dos argumentos, das questões da coesão dos elementos coesivos e da proposta de intervenção, certo? Então vamos lá? Bom, vamos começar com a competência 4. A competência 4 ela está direcionada à questão da articulação e repertório diversificado de elementos coesivos, né? Quando nós falamos em coesão, elementos coesivos, alguns alunos estranham, né? Ficam meio que apáticos com relação à expressão, né? O que é coesão, o que é esse elemento coesivo. E é justamente isso que nós vamos dar uma analisada a respeito, né, do que é os elementos coesivos, né? Nada mais quando se fala de coesão, elementos coesivos, nós estamos nos referindo àquelas palavras que fazem referência a ideias ou expressões que já foram ditas no texto, ou então fazem referência são palavras que vão ligar uma oração, que vão estabelecer um sentido entre as palavras, um sentido entre aquilo que você disse e o que é aquilo que você vai dizer, tá bom? Então, quando falamos em elementos coesivos, são realmente palavras. Por isso que também falamos que a coesão textual, né, se trata da questão da superfície do texto. Está na superfície do texto. Você olha o texto, é possível você identificar, dizer, olha, está aqui um elemento coesivo, está aqui uma coesão, né, porque é visível aos nossos olhos. Diferente da coerência, né, que foi trabalhado também na aula passada, né, com a professora Nazaré, onde você verifica que você se aprofunda nas ideias dos textos, né, você vai fazer uma análise mais aprofundada daquilo que o produtor do texto está dizendo, tá? O que ele está querendo repassar. Já a coesão, ela é visível no texto. Você pode chegar e dizer, olha, está aqui um elemento coesivo, está aqui, e daqui a pouco a gente vai perceber isso que eu estou falando com vocês. Só que não é só mostrar, aparecer, dizer assim, tá aqui, eu usei o elemento coesivo, estou usando aqui uma conjunção, estou usando aqui um pronome, né? Não é só isso. Você precisa saber utilizar e saber usar adequadamente esses elementos coesivos, essas expressões, né? Não basta só você usar, só você colocar no seu texto, mas você tem que saber utilizá-lo de forma adequada, se realmente aquela palavra ela está estabelecendo uma relação, né, de sentido entre aquilo que você está dizendo, aquilo que você quer expressar, tá bom? E quando falamos
dessa questão da coesão textual, né, dessa questão dos elementos coesivos, nós estamos também mostrando a importância dele, que tem com a coerência, certo? Porque, de repente, você tem um repertório aí diversificado de elementos coesivos e você utiliza e chega em determinado tempo ou momento do teu texto que você simplesmente se perde, né? Porque você, às vezes, não consegue usar de forma adequada aquele elemento coesivo. Aí, isso aí vai, com certeza, te prejudicar na coerência do teu texto, no sentido do teu texto, né? Então, por isso que é importante a gente saber utilizar essas palavras, né? Essas palavras que são marcadoras do discurso, né? Que é justamente para a gente poder aliar com aquilo que nós estamos querendo falar, tá bom? Então, não adianta eu ter um repertório diversificado dentro do meu texto e aí eu não conseguir produzir um sentido a partir daquilo. Então, justamente essa a nossa aula de hoje. A gente vai fazer essa análise, né, mostrar para vocês como é que vocês podem utilizar, né, o que se deve ter dentro do texto, como é que eu posso verificar toda essa questão, ok? E aí nós temos aí o que é avaliado na competência 4 do Enem. A palavra-chave de hoje é coesão textual. Creio que já falei nessa coesão textual, né, que são os elementos presentes, são palavras presentes que vão costurar o teu texto, que vão costurar as tuas ideias, né? Por isso, texto, né? O texto ele é um tecido, ele é uma união, ele é uma coerência. Então, eu digo que os elementos coesivos que vão costurar as tuas ideias, que vão costurar os teus parágrafos, que vão costurar o sentido que você está construindo, entendeu? Para que você possa ter um sentido único, que é a coerência textual, beleza? E falando de coesão textual também, vale ressaltar que existe dois tipos de coesão textual. Existe a coesão que eu vou chamar de coesão referencial, que se estabelece quando você usa uma palavra que vai fazer referência a uma palavra que você já disse, a uma expressão que você já disse no seu texto. Aí você recorre a pronomes, você recorre a outras palavras, até mesmo as conjunções, ou adjetivos, ou hiperônimos, né? Que você utiliza para recorrer a uma palavra ou uma expressão que já foi dita anteriormente. Então, é o que nós chamamos de coesão referencial. E também nós temos a outra coesão, que nós vamos tratar também, que é a coesão sequencial. É aquela que vai te dar a sequência do teu texto, a sequência argumentativa, onde você vai utilizar os operadores argumentativos, né, para que justamente você possa estabelecer a relação entre as partes do texto, né? Quando você quiser concluir, né, você vai usar um elemento coesivo, uma conjunção, por exemplo, que vai te levar a essa ideia de conclusão. Se você quiser explicar, existem palavras que também introduzem explicações, seja comparação, exemplificação, enfim. Então, é um universo aí que você tem em mãos, né, dos elementos coesivos para que você possa dar conta do seu texto, né, para que o seu texto ele possa realmente ser coerente. Ok? E aí o que é importante? Aí ele coloca aqui o períodos bem estruturados. Nada de escrever um parágrafo com apenas um período. Ok? Então isso é importante a gente sempre diz para o aluno que ele precisa ter noção de período. Né? Às vezes a gente pergunta para o aluno o que é um período, aí o aluno fica meio que em dúvida, que não sabe o que é um período, né? E um período é uma forma de organizar as tuas orações, é a forma de organizar as tuas frases, certo? Então, o final de um período, você vai reconhecer de que forma? Pelo ponto final, né? Ou pelo ponto de interrogação, exclamação, às vezes também reticência, né? Só que, na estrutura do texto dissertativo, argumentativa, o mais aconselhável é você estar usando os pontos finais, né? Ou os pontos que vão estar dentro do parágrafo que nós, às vezes, falamos que é ponto de continuação, né? O ponto de continuação, que é o ponto final. Tá? Então, eles que demarcam o final de um período. Tá? E a gente aconselha sempre que o aluno construa um período simples, né? Períodos curtos. Por quê? Porque é mais
é mais fácil, é mais objetivo, é mais claro, né? É como a professora Nazaré apontou a característica de um texto dissertativo, a questão da clareza, né? Da objetividade. Então, quanto menor o teu período, é melhor para que o leitor entenda, compreenda, do que você escrever um período, assim, um parágrafo, por exemplo, sem uma pontuação. Você joga vírgula ali e aí ou escreve, né, um parágrafo. Aí, para você que está produzindo o texto, talvez tenha um sentido, você está escrevendo corretamente, está transmitindo uma mensagem, mas para o leitor, para o corretor da redação, para a banca da redação, talvez isso possa gerar uma incompreensão, certo? Com parágrafos longos, sem pontuação, com um período apenas. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado. Então, por isso que a primeira a observação de importância aqui, de que é importante, são os períodos bem estruturados, né? Então, você tentar escrever aí períodos curtos, né? Períodos que realmente vão ser objetivos e que não vai influenciar na compreensão do teu texto, né? Porque às vezes o aluno fala assim, poxa, o professor não entendeu o que eu disse aqui, não sei o que, está claro aqui, mas o jeito que escreveu, né, a forma que foi escrita, isso às vezes acaba gerando uma certa má compreensão. E aí você acaba sendo penalizado, né? Porque na verdade a gente quer o leitor ali, o corretor, você tem que pensar no corretor da tua redação, né? Você tem que ajudá-lo, entendeu? Para que ele possa também te ajudar, né? Para que possa compreender e para que ele não fique voltando naquele parágrafo, né? Porque a coisa assim que fica meio que complicada é a gente ficar voltando. O que foi que ele disse? O que é que ele quer dizer aqui? O que é que... Entendeu? Então, se você for objetivo, se você usar períodos curtos, né, no seu texto, isso vai facilitar a tua vida e a vida do corretor também, tá bom? Articulação entre parágrafos, ok, também. Já eu vou explorar mais um pouquinho sobre essa questão, né, dessa articulação entre parágrafos. Todos os parágrafos, pelo menos assim, o Enem, a banca corretora, ou a avaliação, a rubrica aí que o Enem exige do aluno, né, nessa correção, é que pelo menos o aluno ele tenha dois conectivos entre os parágrafos, certo? Dois operadores argumentativos entre o parágrafo. Então, é obrigatório você iniciar o teu texto com conectivo, né, com operadores argumentativos, tá bom? Então, é de lei, entendeu? Então não adianta você escrever um bom texto e os teus parágrafos não terem conectivo, não ter algo que vai, né, costurar a tua ideia com um parágrafo a outro, certo? Com a sequência daquilo que você quer dizer, tá bom? E também a utilização adequada dos mecanismos coesivos, certo? Não adianta você falar, eu achei bonito esse conectivo aqui, essa palavra, vou usar no meu texto. Se você não sabe, né, qual é a relação, qual é o sentido, e se você usar um conectivo de forma inadequada no seu texto, você pode perder, né, todo o seu texto, todo o seu parágrafo, tudo aquilo que você já disse. Então tem que ter muito cuidado, né? Teve uma vez que eu corrigi numa prova de um aluno, né? E aí quando chegou a prova dele, aí a primeira palavra que estava no primeiro parágrafo dele era portanto. Aí ele começou, portanto, aí eu falei, meu Deus, ele vai começar o texto e já vai terminar. Né? Aí eu chamei o aluno, aí eu disse, sim, por que tu usasse o portanto aqui? Porque é bonita a palavra, né? É chique a palavra tal. Aí eu usei aqui no meu texto. Então, a gente percebe que o aluno usou a palavra, porque eu achei bonita a palavra, eu achei diferente, aí vou usar no meu texto. Mas se você não sabe, né, usar, onde usar, como eu devo usar, aí é melhor, né, você refletir aí nos conectivos, nesses mecanismos, né, nessa utilização adequada, né, dos elementos coesivos, tá bom? Então, é justamente dentro desse quesito que a gente precisa estar atento, porque não adianta eu ter um repertório, né, eu encher o meu texto de conectivo, o Enem quer conectivo, então toma, né? Aí ele vai, lasca ali, lá conectivo dentro do texto, e aí só que você não vai gerar sentido nenhum, não vai ter relação nenhuma e você ainda vai perder ponto ainda. Então, redação
ainda vai ficar no nível lá 1, 2, né? Quem sabe até 0, né? A professora Nazaré, só lembrando aí que a professora Nazaré falou que as competências são 6 competências, né? Certo? 6 competências, né? Uma sequência que tem. Então aí você, por exemplo, se você, o Enem quer conectivos, né? Então eu vou colocar lá. E não é bem assim. Porque nós já vimos textos com poucos conectivos. O aluno usou às vezes 3, 4 no máximo, assim, conectivo, e ele foi bem mais avaliado do que alunos que usou, numa expressão informal, aí, horrores de conectivo, né? Então a gente diz assim, entupiu o texto de conectivo, mas se eles não tiverem, né, adequados ali, não adianta. Tá bom, gente? Então, vamos para dentro do texto. Então aqui, nesse slide, vocês estão percebendo aí, né? Nesses slides aí, aqui, é o teu texto, vamos supor que é o teu texto dissertativo aqui. Vocês percebem aqui que tem aí a palavra texto, que vai representar, certo? O teu texto, e tem umas palavrinhas aqui, umas palavras azuis, e outras estão de laranja, tá? Vocês podem perceber aqui. E aí tem umas palavrinhas como esse, entretanto, doenças mentais, estigma, embora isso, depressão, assim. Aí você vai perceber que essas palavras, né, azulzinhas, e as palavras que estão de laranja, ok? Eu quero chamar a atenção disso para vocês. Os que estão de laranja, né, por exemplo, diante dessa situação, por outro lado, portanto, essas palavras, vocês percebem que elas estão o quê? Iniciando o parágrafo, tá? Iniciando o parágrafo, tá? Então, esses elementos coesivos, essa coesão, que nós chamamos, essa coesão textual, nós chamamos de coesão interparágrafos, tá? O que é coesão interparágrafos, professor Josué? É justamente esses elementos coesivos, aqui, essas expressões que vão iniciar o teu parágrafo. É o que nós chamamos de operadores argumentativos, né? Eles que estão ali ligando um parágrafo do outro, tá? Indicando o que você vai fazer, tá bom? Como, por exemplo, portanto, esse último parágrafo aqui, você já vai perceber que esse parágrafo aqui ele já vai ser conclusivo, né? Ele já vai estar direcionando para uma conclusão, tá certo? Então, é dentro desse contexto. Então, nós vamos ter aí o coesão interparágrafos. Como eu falei para vocês lá, do que é importante, né? Tem que existir dentro do texto, né? Para você estar no seu nível, no maior nível aí dessa competência 4, você tem que apresentar pelo menos dois conectivos interparágrafos, né? 2 operadores argumentativos interparágrafo, tá certo? Então, se você colocar 2, você já pode, né, estar diante do nível 6 dentro dessa competência, tá bom? Mas também, mas eu posso colocar os 3, como está aqui, os 3, perfeito. Se o aluno conseguir colocar os 3 operadores argumentativos, interparágrafos, perfeito, melhor ainda, tá bom? Mas eles exigem pelo menos 2, tá? Como aqui vocês têm um exemplo diante dessa situação, por outro lado, e portanto, aqui nós temos 3 situações, tá? De parágrafos, aliás, coesão interparágrafos. E os azulzinhos aqui, esses que estão de azuis, que vocês estão percebendo, é o que nós vamos chamar de coesão intraparágrafos, né? Coesão intraparágrafo, ou seja, eles vão estar dentro daquele parágrafo. São elementos coesivos que vão estar fazendo referência, ou eles vão estar dando uma sequência, ou introduzindo uma relação de algum sentido, seja de explicação, seja de comparação, seja de conclusão, ou de uma outra situação, né? Eles vão estar relacionados dentro do parágrafo. E deve aparecer esses elementos coesivos dentro do parágrafo, porque é eles que vão costurar as suas ideias, né? É eles que vão retomar aquilo que você disse, é eles que vão estabelecer um sentido para aquilo que você disse, para aquilo que você está dizendo, né? Vão ligar orações, uma oração de outra oração, tá? Então, são dentro dessa questão aqui que você pode perceber. Aí você vê aqui as palavras assim, doenças mentais, estigma,
depressão, né, ele, esses preconceitos, né, você vai perceber que essas palavras estão voltadas para dentro do tema da redação, né, estigmas associados às doenças mentais no Brasil, né, foi um dos temas da redação há anos anteriores aí, e aí você percebe que essas palavras aí, elas fazem referência ao tema, é aquilo, é você não esquecer do tema, né, é você abraçar o tema. E muitas vezes eu utilizo dos elementos coesivos para fazer esse abraço desse tema, porque de vez em quando eu preciso estar, né, atrelado ao tema, né, aquilo que são as palavras-chave ali do tema da redação. Tá? Então é só para que você possa só chamar atenção com relação a isso, porque às vezes tem um aluno que fala só na introdução do tema, né, ele aborda o tema só na introdução e o resto do texto ele deixa à mercê, entendeu? Então, é importante que você também faça verifique isso na hora que você está produzindo o seu texto, tá bom? E aí vocês têm os conectivos, como esse, você tem um pronome aqui, né? Quando você diz esse, você está se referindo a uma expressão, a um dizer que você já disse anteriormente, tá? Aí o entretanto, você vai usar você vai querer opor, você vai opor, fazer uma oposição a respeito de alguma ideia, tá? E assim sucessivamente. Aí você tem uma conjunção de concessiva aqui, enfim. Além disso, a questão de conectivo em que você vai adicionar mais uma ideia, tá? E assim sucessivamente. Então, aqui você pode perceber, por isso que eu disse logo no início, né? Que esses elementos coesivos eles fazem parte da questão superficial do texto, porque você consegue enxergar no texto, você consegue apontar no texto, você consegue identificar, está aqui o elemento coesivo, né? Está aqui uma coesão referencial, está aqui uma coesão sequencial, está aqui um operador argumentativo, ele é visível ao texto, tá? Por isso que nós dizemos que ele está na superfície textual. Agora, é claro, ele vai, né, dependendo de como ele vai se relacionar, aí ele vai entrar na questão mais na parte profunda do texto, né, que vai justamente alencar ou aliar com a coerência do teu texto, tá bom? Aqui tem um texto, essa redação aqui é uma redação nota 1000 do Enem, tá? Aí eu gostaria que vocês dessem uma olhada, se vocês quiserem dar uma pausa aí no seu vídeo para tentar ler, né? É uma redação que creio que não dá para ler por inteiro, né? Mas observem aqui essas palavras que estão marcadas. Vocês percebem que estão marcadas aí de laranja, né? Percebe aí que está cheio do texto. Isso aqui, essas palavras marcadas são justamente palavras que vão fazer a conexão das ideias, tá? Que horas elas estão fazendo referência a expressões já ditas, a palavras já ditas anteriormente, tá? Ora elas vão estar introduzindo ideias de adição, de oposição, de exemplificação, explicação, enfim. Então vai ter várias relações de sentido que elas estabelecem, tá? Então você pode verificar aqui no texto, esse texto aqui ele foi considerado nota 1000 e a competência 4, por exemplo, ela foi também superada, né? Ganhou os 200 pontos aí. Então é interessante que você dê, né, uma olhada nessas redações e comece a perceber que tipo de conectivo ele utilizou, tá? Aí você vai ver aqui, olha, o segundo parágrafo, tá? Quando ele usa assim essa mentalidade, ele está se referindo já ao que ele disse aqui na introdução, tá certo? Aí no segundo parágrafo do desenvolvimento dele, ele usa a palavra ademais, tá? Ou seja, ele está adicionando, né, mais um argumento aqui, ele vai explorar mais um argumento, tá? E aí, para concluir, ele usa o logo, né? Logo, urge que o governo, tá, promova a maior divulgação acerca da existência. Enfim, então você vai perceber que essas palavras, elas vão estar, ora, fazendo referência aos termos, né? Como eu falei já aqui, olha, como diz essa mentalidade,
que já foi dito anteriormente, ou elas vão estar introduzindo novos sentidos para o teu texto, aquilo que você quer realmente dizer. Tá? Então, esses aqui são os elementos coesivos do teu texto. Tá? Então, se você puder, aí se você estiver assistindo aí pelo seu celular, computador, se você quiser dar um pausa aí e você ler esse texto e observar essas palavras que estão marcadas, né? E começar a perceber com qual elas estão fazendo relação, o que elas estão dizendo, por que elas estão aí. Seria importante, tá? Você fazer isso, tá? Para que você possa realmente aí conhecer aí os elementos coesivos utilizados aí nessa redação, tá certo? E se você for perceber na leitura, você vai perceber que elas são importantes para a compreensão do texto, certo? Elas foram utilizadas adequadamente, elas foram utilizadas de forma em que o texto ficasse concatenado, as ideias ficassem costuradas, os parágrafos ficassem organizados, né? Que tivesse uma sequência uma sequência argumentativa dentro do que você propõe, tá bom? Então, você pode fazer essa pausa e você pode também usar o Zoom aí do teu celular ou do computador para você poder ler. Mas você pode encontrar essa redação também na redação modelo nota 1000 do Enem, tá bom? Que já foi disponibilizado um site para vocês, creio que na aula 2, tá? E aí vocês podem estar recorrendo lá depois para ver essa redação. E também outras redações aí, tá certo? Bom, então continuando aqui, aí tem essa redação aqui, tá? Essa redação também, ela foi avaliada na competência 4, ela foi avaliada 200 pontos, competência 4, tá? Só que essa redação ela não alcançou nota 1000, tá? Ela não é um exemplo de redação nota 1000, mas ela é uma redação de exemplo da competência 4, né, que foi alcançado aí 400 pontos, né? Aliás, 400 pontos não, desculpe, 200 pontos, né? Enfim, tá? Então aqui você percebe que eu vou fazer de novo para a gente dar só uma olhada aqui no texto, né? Para você perceber aí, ó, tá? Aqui, aí ela começa a usar aqui, olha, a sua população, que já está se referindo, né, da questão da Constituição Federal de 1968, com relação ao Brasil, né? Aí, todavia, tal fato, ok? Então, quando ele usa todavia, ele vai opor uma ideia. Aí, quando ele fala tal fato, ele está falando do que desse tal fato? Já está se referindo justamente a essa questão da Constituição Federal, né? Esse assegura o acesso à saúde, que está lá expresso, tá? E assim ele vai, tá? Então ele trata o Brasil, ele vai falar da parte da sociedade brasileira, enfim. E aí ele usa aqui em primeiro lugar, eu só ressaltar aqui para vocês, ele usou aqui em primeiro lugar, né? Alguém pode dizer, por que não está marcado como uma coesão, um operador argumentativo? O Enem ele não considera a expressão, esse conectivo aqui, essa expressão, né, em primeiro lugar, como um operador argumentativo. Tá? Ele não considera. Por isso que não está marcado aqui. Porque ele acha que tu vai só organizar, apresentar teu primeiro argumento e tal. E ele necessariamente não seria um operador argumentativo. Mas se você usasse aqui no segundo parágrafo, em segundo lugar, ou em segunda instância, ou enfim, né? Aí ele é considerado, porque ele já sabe que você está dando uma sequência, né, a um argumento que você já tinha colocado logo em cima, tá bom? Então, essa redação aqui, ele tem o quê? Ele tem 2 parágrafos, que dois elementos coesivos interparágrafos, né, que é justamente o mínimo que o Enem exige do aluno, tá? Então, ele usou aqui, olha, além disso, aí ele usou o portanto aqui na conclusão. Então, essa redação aqui, esse texto aqui está dentro do que o Enem exige do aluno, tá? Então, dois elementos coesivos, né? 2 operadores argumentativos no início do parágrafo, né? Como eu falei para vocês. No parágrafo
no texto, aliás, anterior, você percebeu que ele usou os três, né? Mesmo que ele usou um referencial, tá? Mas foi demarcado os três ali, ok? Naquele exemplo que eu dei para vocês, né? Aquele que estava escrito texto, 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 né? Vocês percebem a presença dos três, certo? E aqui, nesses exemplos, vocês estão percebendo a presença de dois, tá? Como nesse caso aqui, tá bom? São os operadores argumentativos. Então, tem que ter pelo menos dois, no mínimo, né? Dois tem que ter. Se você for com um apenas, você já sai do nível, do penúltimo nível, né? Você vai lá para o nível 3, tá? Ou nível 4, tá certo? Então, ficar atento dentro desse contexto aqui, tá? A mesma coisa eu peço para vocês, se vocês puderem ler esse texto, observar essas palavras, né, o que elas estão, com quem elas estão se relacionando, com que elas estão introduzindo o quê, tá? Então são palavras, né, vocês podem ver, as palavras alguns são sinônimos aqui, né, que é justamente para evitar, porque os elementos coesivos como a coesão referencial, ele vai justamente tentar evitar repetições de palavras, certo? Que é uma dos cuidados que nós temos que ter na hora, na hora de produzir o meu texto, tá? Evitar repetições de palavras. Então, os pronomes aí, algumas expressões, os hiperônimos, os sinônimos, né? Enfim, são palavras que vão também fazer com que eu faça uma referência a uma expressão que já foi dita, para que não ficar repetitiva tanto assim no meu texto. Então, justamente essa questão aí, essa bagagem aí, né, que o leitor, a pessoa que está avaliando o teu texto, ela quer de ti, ela busca de você, né, esse teu repertório dos elementos coesivos dentro do teu texto, né, para se você repete muito um conectivo, né, e aí você tem que diversificar isso aí, esse uso, tá certo? Então, também você pode dar uma pausa aí também, fazer uma leitura aí do seu texto, olhar bem esses conectivos aí marcados, tá? Para que você possa entender, né, o uso desses conectivos que o autor do texto utilizou nessa redação, tá? Muito bem. Então, agora é o seguinte, nós temos também uma outra redação aqui, com o tema o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, tá? E aí, eu gostaria que vocês dessem um pausa aí, né, também, lesse essa introdução, certo? E aí, você mesmo marque aí as palavras que vocês acham que é um conectivo. São palavras que estão fazendo referência a palavras, a expressões, a palavras que já foram ditas, ou está introduzindo uma relação de sentido, tá? De conclusão, de oposição, ou uma palavra que vai estar indicando uma exemplificação, uma conclusão, uma concessão, tá bom? Aí você leia e aí tenta marcar essas palavrinhas aí só para a gente já saber, olha, que você já consegue visualizar isso dentro do texto, né? Como os elementos coesivos, os conectivos, eles são visíveis nos textos, né? Então isso é possível nós fazermos isso, ok? Então, depois que você leu o texto aí, né? Vê que você leu o texto, já marcou, né? Aí o texto. Aí vamos para algumas palavras aqui nessa introdução, tá? Só que antes de nós irmos para essa introdução, não, vamos para essa introdução mesmo e depois a gente vai para os próximos parágrafos, tá bom? Então, dentro dessa introdução aqui, desse parágrafo introdutório, que palavras você demarcou aí, né? Olha, no filme estadunidense Joker, estrelado por Joaquim Phoenix, é retratada a vida de Arthur, um homem que, em virtude de sua doença mental, é esquecido e discriminado pela sociedade, acarretando, inclusive, piora no seu quadro clínico. A palavra inclusive, ela pode ser considerada um elemento conectivo, tá? Onde você, na verdade, você torna
algo principal ali, né? Você quer enfatizar algo que é mais importante dentro desse contexto aí que o autor está colocando, né? Então, inclusive, piora no seu quadro clínico, tá? Ele está enfatizando aí algo que ele quer chamar a atenção com relação a outro fator, né? Que ele é esquecido e discriminado pela sociedade, tá bom? Aí vem assim como, na obra, você percebe aqui, olha, assim como, essa expressão, assim como, tá? Então, tá introduzindo aí o que? Uma relação de sentido de comparação, né? Assim como na obra cinematográfica, né? Então, a obra cinematográfica também pode ser considerada um elemento coesivo, por quê? Porque está se referindo ao filme, tá? Ao filme aqui, ok? Então, se você marcou a obra cinematográfica também, tá? Ele é um elemento, é uma coesão referencial, tá? E aí você continua, observa na conjuntura brasileira contemporânea. Aí, devido a conceitos preconceituosos perpetuados ao longo da história humana, há um estigma relacionado aos transtornos mentais. Tá? Uma vez, aí vem a questão de transtornos mentais também, que vai estar direcionado a essa questão de doenças mentais, né, na sociedade brasileira. Tá? E aí você vem, estou marcando só alguns, tá? Para a gente não demorar aqui, tá bom, gente? Ademais, por exemplo, olha, ele vai acrescentar uma informação, né, ele vai adicionar mais alguma informação aqui na introdução dele, tá? Então ele coloca ademais, é preciso salientar ainda que a sociedade atual carece de informações a respeito de tal assunto, a expressão tal assunto, o que gera um estranhamento em torno da questão. Em torno da questão também, a expressão da questão, que faz referência justamente ao que ele está, o problema que ele está falando aí, que ele está dizendo, que ele está expressando aí. Então aqui são umas palavras que eu marquei, que talvez você também deve ter marcado aí, tá? Essas expressões são o que nós chamamos de conectivos, né? Tá? Dentro do texto, existem outras também, olha, como por exemplo, dessas condições, né? Então são o que nós chamamos de conectivos intraparágrafo, está dentro do teu parágrafo, ok? Então você vai perceber aí que essas palavras elas são importantes para a compreensão do teu texto, tá? E aí nós temos aqui o próximo parágrafo, quero mostrar para vocês, tá? Esse aqui é o D1 dele, tá? Aí você pode fazer a mesma coisa, dar um pause aí, dar uma lida no D1, ok? E aí eu quero que vocês marquem os conectivos aí que ele utilizou, tá? Seja para iniciar o texto, ou seja para introduzir uma relação aí de sentido, tá? Ou elementos coesivos que fazem referência ao texto, tá bom? Aqui tem o segundo parágrafo, que é o do desenvolvimento, que é o D2, tá? Veja como é que ele iniciou, como é que ele organizou o seu texto dele. Você pode dar um pause também e fazer a leitura, tá certo? E aí, aqui é o último parágrafo, que é a conclusão. Veja que palavra ele utilizou, tá? E, se possível, você marcar alguns elementos conectivos, caso você já consegue visualizar isso, né? Essas palavras que fazem referência ao que ele já disse e ao que ele vai dizer ainda, tá bom? Muito bem. Então, vamos analisar aqui, verificar aqui quais foram, né, os conectivos, a coesão interparágrafos, né, de ligar um parágrafo ao outro. Como eu falei para vocês, se você marcou em primeiro lugar, né, já falei para vocês que em primeiro lugar na correção do Enem, né, o Enem não considera como operador argumentativo, tá bom? Então, a gente não marcaria ele aqui, então esse aqui não começa com operador argumentativo, tá? Mas aí, se você vir para o segundo parágrafo, teu D1, você vai perceber aqui, olha, em segundo lugar, tá? Uma forma, não ele só demarcar uma sequência argumentativa, né, mas como ele vai apresentar
acrescentar um outro argumento, né? Ele vai introduzir um outro argumento, tá? E aí o terceiro parágrafo dele, a conclusão, você percebe que você usou a palavra aqui, destarte, né? Uma palavra que tem o sentido de concluir, tem o mesmo sentido, né? De fazer uma conclusão, tá? Eu poderia ter usado o portanto aqui, mas aí ele não quis usar o portanto, vou usar o destarte, né? Essa questão de você concluir, tá? Então utilizou para justamente mostrar aí que ele vai concluir, que ele vai já apresentar aí medidas para uma possível intervenção, tá? do problema, ok? Então aí vocês percebem esses parágrafos, aliás, esses elementos coesivos interparágrafos, que é importante dentro do texto. Então esse texto aqui, já sabemos que esse texto aqui, ele vai estar num nível mais acima, porque ele já tem 2 operadores argumentativos aí, tá? Que é o mínimo que se exige, ok? E aí, se nós formos para dentro do texto agora, vocês vão perceber, né, que o texto está cheio de elementos coesivos aí, palavras que fazem referência ao que já foram dito, ao que foi dito, ou palavras que vão fazer a introdução ao que se quer colocar, tá bom? Ao que se quer dizer, ao que se quer concluir, explicar, enfim. Então, ele coloca aqui em primeiro lugar, faz-se necessário mencionar o período da Idade Média na Europa, em que os doentes mentais eram vistos como seres demoníacos, já que naquela época não havia estudo acerca dessa temática. Então, a expressão dessa temática faz referência, né, justamente às pessoas, né, que têm, né, ou que estão dentro dessa questão de doenças mentais, tá? Consideradas. E aí, consequentemente, tá? A expressão consequentemente, dando uma ideia, né, de conclusão aí, de que algo vai acontecer, de algo de consequência, né, na verdade, disso. Ideias absurdas eram disseminadas com verdade. É perceptível, então, olha a expressão então, uma conclusão aí dentro desse período. É perceptível, então, que exista uma raiz histórica para o estigma atual vivenciado por pessoas que têm transtornos mentais, ocasionando intenso preconceito e exclusão. Aí vem aqui outro sim, ele vai introduzir uma nova explicação, um novo argumento ali para sustentar, né, na verdade, o argumento principal dele. Ele vai trazer mais uma explicação, mais um fato, tá? E aí ele usa a expressão outro sim, né, com essa intenção, tá? E aí sucessivamente, aí só não vou ler o texto não ficar cansativo, né? Só vou marcar aqui o que a minha visão está vendo logo aqui, olha. Que eu não sei se foi que vocês também foram lendo e marcando, né? Mas é só marcar aqui o que a minha visão vê mais ou menos aqui, só para vocês compararem com o que vocês marcaram também aí quando vocês leram o texto de vocês. E acessivamente, aí você vai para o slide 2, fazer a mesma situação, aí a expressão, olha aqui, nesse sentido, dessa forma, tá? Estou marcando aqui os que eu consigo logo visualizar, tá? Tais transtorno, tá? São palavras que vão mostrar justamente essa costura dentro do teu texto, ok? E aí nós vamos aqui para a conclusão também. Na conclusão você vai ter também, né, a coesão intraparágrafos, tá? Isto posto, essa ação pode se concretizar, aí por meio, né, a expressão por meio que vai justamente dar a questão do como, né? Estes, aqui o enquanto, aqui eles irão mostrar dados sobre as doenças psiquiátricas. Espera-se com essa medida que o estigma associado às doenças mentais seja paulatinamente erradicado. Tá? Então,
Só aqui rapidinho aqui para mostrar para vocês essas palavras aí que elas são importantes dentro do teu texto, né? São os elementos coesivos dentro do teu texto, dentro daquilo que você propõe a discutir. Essas palavras que vão, na verdade, costurar a tua ideia, vão trazer a coerência por dentro do teu texto, tá? Eu vou dar umas sugestões de mecanismos interparágrafos, né? Aqui, vocês podem perceber aqui também, tá? Para você começar o teu desenvolvimento 1, aí você pode usar essas expressões aqui, tá? Existem outras, claro, se você já usa outras, não tem problema nenhum, tá? Só vou mostrar aqui para aquele aluno que talvez desconheça, né, como iniciar os parágrafos. Aí aqui tem uns mecanismos, tá, de interparágrafos, tá bom? Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Tá? Então você tem aqui primordialmente, inicialmente, nesse viés, nesse cenário, sob essa ótica, quando você está fazendo referência já à tua conclusão, à tua introdução, né? Aí você pode usar esses termos, nesse viés, nesse cenário. Quando você apresenta lá em cima, né, na introdução, já, né, a problemática, né, a tese e a sua problemática. Ok? E aí, no desenvolvimento 2, você pode estar usando, né, outro sim, ademais, somado a isso, além disso. Então, tudo isso aqui são mecanismos interparágrafos de adição. Né? Você vai adicionar mais um argumento. Você vai mostrar que, além daquele argumento do D1, você vai apresentar mais outro. Uma forma de organizar aí os teus parágrafos também, tá? E aí tem o com efeito. Tá? Se você tratar de causa, aí agora você vai tratar de consequência. Aí se você vai fazer oposição ao que você disse no parágrafo anterior, tá? Você pode usar o todavia, o entretanto, paralelamente, em segunda análise também, né? Que você pode estar usando dentro do D2, ok? E a conclusão tem essas palavras aqui, destarte, dessarte, portanto, em suma, em síntese, logo, então, dessa forma, por isso. Tá? Você pode estar usando essas palavras, essas expressões, né? Claro, como eu falei para você, você tem que saber por que usaria. Né? Quando eu falo assim, eu falo, professor, mas essas palavras só vai ser usadas em interparágrafo? Não, elas podem ser usadas no intraparágrafo. Se você perceber, por exemplo, dessa forma, então, portanto, vai aparecer no final de um parágrafo de desenvolvimento, tranquilo, porque vai aparecer naquele período que vai estar concluindo aquele parágrafo. Então, é tranquilo também. Então, eles podem aparecer como interparágrafo, mas eles podem aparecer como intraparágrafos. Certo? Então, não tem problema nenhum. Tá? E aqui eu vou mostrar para vocês os operadores argumentativos, tá? Que são os marcadores de discurso. Você quer exemplificar, você quer constatar, você quer comparar, adicionar ideias, enumerar, causa e consequência, concessão. Tá? Então, isso aqui são os sentidos daquilo que você quer colocar dentro do seu texto. Né? Você quer usar, você quer exemplificar, você quer sustentar um argumento através de exemplo, aí você pode usar essas expressões aí. Por exemplo, exemplificando, isto é, tal como, em outras palavras, em particular, tá? Se você quer opor a uma ideia de um período ou de um parágrafo, né? Um período, aí você usa o mais, o entretanto, porém, contudo. Olha a diversidade aí, tá? Desse contraste. Às vezes as pessoas só usam mais, né? E aí você pode usar outras palavras no lugar do mais. Tem o mesmo sentido, tá? Então, isso que é você diversificar o teu repertório, porque para você não ficar só ali apresentando apenas um marcador de discurso ali, tá? Comparar, se você quiser comparar, ó, da mesma maneira, da mesma forma, similarmente, correspondentemente, em analogia, tá? Enfim, de maneira análoga, né? Adição de ideias, como já falamos aqui, ó, tá? Ok? Então você pode aí também dar um pause aí, olhar essas palavras, verificar aí o sentido delas, tá?
bater um print aí de repente, para que você possa depois, quando está construindo o teu texto, verificar que operador argumentativo você pode estar utilizando. Tá? Nós temos ainda de ênfase, né? Temos aí o sumário, tá? Para encerrar, fazer síntese, ok? Condição, vamos dar expressa condição a um termo anterior. E o tempo também, tá? As conjunções temporais, também muito utilizado, também dentro do texto dissertativo. Ok, gente? Então, isso aqui são os modelos, apenas alguns, né? Existem vários. Se você for pesquisar, você vai encontrar vários operadores argumentativos para que você possa sair daqueles operadores que sempre você usa. Né? Interessante é você diversificar isso. Então, às vezes, o corretor, o leitor da tua redação espera que você possa apresentar justamente né, esse repertório diversificado. Tá? Aí tem aqui a observação. Aqui, olha, acho que eu até falei para vocês, opa, desculpa aí. Essa observação, né? Os conectivos são palavras ou expressões que unem ideias em frases ou em parágrafos. Tá? Então, por isso a importância de você estar utilizando aí os conectivos. Tá bom? Aqui também outro, também, tá? Que você pode dar aí um pausa, pode printar para depois você também dar uma olhada nessas conjunções, né? Verificar os sentidos que você quer utilizar aí, tá bom? Aí aqui está mais diversificado um pouquinho, né? Mas tem a mesma ideia daquele outro slide anterior, tá? Aqui você vai ter prioridade, ó, adição, ênfase, contraste, causa e consequência, tá? Proporção, condição, comparação, conclusão. E é por isso que é importante você dar uma olhada aí estudar um pouquinho sobre as conjunções, né? As conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas, que também vão estar dentro desse parágrafo. É muito importante para a produção do teu texto. Tá certo? Então, se você quiser também dar um print aí, você pode fazer isso agora, tá? E depois voltar aí para estudar melhor. Tá? Então, esses são os conectivos para a redação que a gente está colocando como sugestões aí para vocês. Ok?